Olá, aqui é o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. Ontem eu gravei um vídeo sobre a situação aqui, o que está acontecendo em Israel, e as pessoas, eu recebi várias sugestões ou até pedidos que eu mandasse mais informações do que está se passando esses dias aqui em Israel. Eu achei interessante. Então, esse aqui é um vídeo que sai um pouco da, da minha trilha de vídeos ligados mais à nossa cultura bíblica e eu quero falar um pouco sobre a atualidade aqui. Antes de mais nada, quero dizer como eu venho falar dessas coisas, né, das atualidades. Eu, na verdade, sou jornalista. Eu me formei em jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu trabalhei, enquanto eu vivia em São Paulo, eu trabalhei nas redações da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, fiz trabalhos para Veja, para Vejinha, para Leia Livros, para um monte de lugar. E quando eu vim aqui para Israel, há 23 anos, eu fui correspondente do jornal o Globo por 4 anos aqui em Israel e nos territórios palestinos, inclusive eu visitei Gaza também. E disso tudo veio esse livro aqui, ó. Eu não estou vendendo o livro porque a, a editora Globo, que publicou esse livro meu, ela só publicou a primeira edição. A primeira edição se esgotou, então não tem mais nas livrarias. E esse livro, ele é um compêndio, uma reunião das minhas reportagens aqui durante aquela época. E realmente depois disso, continuei fazendo reportagem, jornalismo e tal, mas eu comecei mais e mais a me dedicar ao meu doutorado na área de Bíblia e religiões, e também como guia de peregrinos, e o jornalismo ficou para trás. Bom, eu queria dar essa introdução para dizer então que vamos lá, vamos retomar isso pela situação, vamos retomar isso, mas eu também quero no final deixar uma mensagem da nossa cultura bíblica aqui no final. Então, eu gostaria de te pedir, veja até o final, porque eu realmente só estou abrindo essa parte jornalística minha à nossa comunidade aqui, às pessoas que me seguem. Eu não tô realmente voltando ao jornalismo, mas eu vou utilizar as ferramentas que eu conheço para trazer as informações aqui. Bom, primeiro eu queria fazer um seguinte comentário sobre essa foto que apareceu hoje na edição da Folha de São Paulo, aí no Brasil, em que o avião da FAB trouxe pessoas que estavam em Israel para o Brasil. Bem, do jeito que a coisa é noticiada, que foi noticiado aí, que está na primeira página do jornal, eu acho que foi totalmente errôneo a maneira como está fazendo. Acho que quem escreveu isso e quem publicou isso estava querendo fazer eu diria até um sensacionalismo, ou também tirar aquele suco onde realmente não tem mais o que tirar suco. Está querendo dizer que algum papel do brasileiro nesse conflito, ou quer dizer o quê? Que a FAB foi lá corajosamente e resgatou essas pessoas? Não tem nada a ver. Essas pessoas não estavam passando perigo de vida aqui. Realmente, como elas foram entrevistadas, algumas falaram, entramos em pânico, ficamos muito preocupados. Isso é claro, sem dúvida. Especialmente quando começa a soar sirenes aqui. Quem não conhece, quando tem a sirene soa, que é um alerta, é bem forte, é para você para o que você está fazendo e busca um lugar protegido. E essas pessoas estavam em hotéis, eram pessoas que faziam parte de caravanas, estavam em hotéis, isso já tinha sido dito para elas. Todos os hotéis aqui em Israel têm esses lugares, você vai lá e fica seguro. E nenhum hotel foi atingido, ninguém foi atingido. E
E eu fico pensando, algumas pessoas estavam nesse avião, agora chegaram aí no Brasil, vão lá para onde? Algumas pessoas moram no Rio de Janeiro e agora estão em segurança total. Como eu disse no vídeo anterior, aqui em Israel, depois de 2 dias daquele impacto, daquela invasão dos militantes, dos terroristas do Hamas, Israel voltou ao controle do espaço do interno aqui do país e não há perigo para as pessoas aqui que estão dentro do país. Vou até dar um exemplo, eu tinha marcado como guia de peregrinos, eu tinha marcado um passeio com um casal. O casal chegou em Israel no sábado, exatamente quando começou esse conflito, exatamente quando teve as repercussões, as notícias da invasão aí daquelas comunidades que ficam israelenses que ficam perto de Gaza, tudo aquilo lá. Eu cheguei para o casal e eu falei ainda com eles no aeroporto, eu dei a situação. O que eles fizeram? Eles tinham combinado de alugar um carro aqui em Israel, eles alugaram um carro, retiraram o carro, foram dirigindo até Jerusalém. Eles me pediram para sim eu guiar eles. Bom, já estavam aqui, eles queriam ser guiados. Eu fiquei pensando, eu falei, sabe de uma coisa? Não vamos exagerar também. Prefiro não guiar vocês. E sabe de uma coisa? Volta para o Brasil, arruma, vê lá o próximo voo, o aeroporto está aberto, volta para o Brasil, porque você veio aqui passear. Então, realmente, ficar andando em lugares aí com grupos ou pessoas que começam a ver bum, 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 não é legal. A mesma coisa, você está passeando no Rio, você começa a ver tiroteio, você entra em pânico também. Então essa não é a ideia. Agora, esse casal remarcou a passagem e nesse meio tempo ficou em tédio no hotel. Ele falou, Ariel, o que a gente pode fazer? Eu falei, você está a 200 metros da Cidade Velha, vai visitar, veio até Jerusalém, vai visitar o Santo Sepulcro, vai visitar o Muro das Lamentações. O casal foi lá. Depois ela me mandou uma mensagem, Ariel, já visitamos, o que mais tem para fazer? Eu falei, olha, se quiser realmente ter um museu Israel aí em Jerusalém, interessante, vai visitar. No outro dia, o casal simplesmente entrou no avião e voltou para o Brasil. Tá bem? Então, todo esse auê, realmente, olha, e eu acho que, não sei, acho que pelo que eu entendo do Brasil, não está faltando, não está sobrando dinheiro para pegar esses aviões da FAB e trazer eles aqui e levar todas as pessoas que não estão passando perigo aqui. Mas que fica aí, nós já temos problemas demais aqui, não vamos começar com essas histórias aí. Segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte, de todas essas declarações e vídeos que estão circulando, o mais importante foi um vídeo de 12 minutos ontem, em que o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, declarou apoio irrestrito a Israel. E ele está enviando, ainda não foi noticiado se já chegou aqui na costa de Israel ou está para chegar, um porta-aviões gigantesco, um absurdo esse porta-aviões, ele chama Gerald Ford, e é uma máquina de guerra que a gente, tanto aqui em Israel quanto no Brasil, a gente não tem ideia. Olha, eu peguei alguns dados só para tirar aqui, olha, eles têm lá dentro. Eles têm mais de 4.500 militares, eles têm um hospital ali dentro, eles têm 4 academias de ginástica, eles têm 75 caças de última tecnologia norte-americanas, ou seja, mais do que a maior parte dos países do mundo tem. O bichão ali, o porta-aviões, tem 337 metros de extensão, 76 metros de altura, é um prédio andante, custou 13 bilhões de dólares esse bicho aí. E ele tem capacidade de ele circular pelo mundo sem precisar atracar em nenhum lugar por 3 meses, ele tem os víveres lá dentro. Então, qual que é a ideia aqui? O Biden, né, entre algumas coisas que ele falou várias coisas, mas uma das coisas ele falou, ele mandou sem citar nomes, mas ele mandou uma mensagem para o Hezbollah, que é uma milícia radical, religiosa, extremista islâmica do sul do Líbano, muito similar ao Hamas, e ele diz o seguinte, olha, quem está pensando em aproveitar esse momento de fraqueza de Israel para atacar, o Biden falou, né? Eu digo, não faça isso.
Então isso vai ser... E qual que é a ideia aqui? É o seguinte, qualquer estrategista militar, isso está claro em guerras durante todo o século XX, isso ficou muito claro na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nenhum país quer lutar em várias frontes, em vários frontes de guerra. Se a gente lembra a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, o terror daqueles países europeus era abrir duas frontes, ao leste e ao oeste, porque isso drena as riquezas do país e no final leva a uma derrocada, porque os países não aguentam ficar muito tempo com vários frontes ao mesmo tempo. Então o discurso do Biden e a presença desse porta-aviões é para dissuadir o Hezbollah para não abrir um fronte contra Israel no norte do país. Então isso é uma coisa vai ser fundamental aí para os próximos dias nesse conflito. E finalmente as coisas que estão acontecendo mais realmente agora no momento, Gaza está ficando sem eletricidade, ou se já não ficou, e os hospitais, essa aqui é a pior situação, os hospitais de Gaza ficam sem eletricidade total. Alguns geradores que dão para algum momento, eles não têm já base de estrutura ali, então aos poucos vira um terror ali. Só que ao mesmo tempo eles estão com centenas de pessoas que foram sequestradas aqui do lado de Israel, mulheres e bebês e senhoras de idade, militares, muitas pessoas em choque, porque antes de ser sequestrados, viram seus entes queridos serem mortos a sangue frio. E como é que fica? E, enquanto isso, aqui em Israel está se formando um governo de união nacional, porque, como eu disse no vídeo passado, de ontem, uma das razões de todo esse conflito aqui é porque nos últimos 8 meses houve muitos protestos aqui em Israel, houve uma divisão na sociedade muito grande e provavelmente o Hamas sentiu isso e atacou. Então agora o governo está se unindo, mas é uma união para esse momento, né? Uma união política que vai sobreviver, provavelmente não vai sobreviver, ou pelo menos vai ser repensada depois de tudo isso, depois do conflito. Mas é uma situação em que o governo atual ele precisa da oposição junto para tomar essas medidas. São medidas terríveis, eu diria. Imagine uma pessoa, às vezes, solitária ali, tendo que decidir. Lógico que não é assim, aqui em Israel não é assim. Eles sentam, tem um gabinete, tem os generais, tem os políticos, eles tomam essas decisões juntas. Mas realmente um governo ele quer ter oposição junta, porque são decisões assim que acho que a grande maioria, ou quase todos, ou nenhum até governante aí desse planeta aí toma esse tipo de decisão. Então são coisas assim realmente muito difíceis. Então essas são as notícias, e eu até queria pedir, se você, para me deixar um recadinho, uma mensagem, se vale a pena sair do nosso rumo, dos nossos vídeos do fundo bíblico mais, e voltar nesses dias e me dedicar esses dias a mandar essas informações, é válido. Então deixa aí o seu comentário, por favor. Só que eu não quero terminar esse vídeo assim, porque toda a razão do meu trabalho aqui não é eu gosto muito de jornalismo, eu sou ainda jornalista de coração, mas não tem sido isso nos últimos anos a minha atividade. Minha atividade é mais ligada à nossa cultura bíblica. E dentro dessa cultura bíblica, ontem eu falei dessa personalidade que para mim é muito importante na minha vida pessoal, mas também nos meus estudos, que é o pensamento, a obra e a atuação mesmo do Viktor Frankl, esse genial médico que ele de muito destaque em Viena, que ele também se dedicou a ser terapeuta, ele foi discípulo do Sigmund Freud, discípulo direto do Sigmund Freud, se conheceram ali, e ele fez uma terapia muito bonita e que também ajudou ele mesmo, quando alguns anos depois, quando ele foi perseguido pelo nazismo, ele foi internado nos campos de concentração, e ali ele perdeu praticamente toda a família, viveu momentos de muito terror.
e lá ele colocou à prova a sua própria filosofia, a sua própria terapia, que é a necessidade que nós temos de ter um sentido, um propósito, uma missão nas nossas vidas. É algo pessoal que cada um de nós, assim o Viktor Frankl nos ensinou, é algo muito pessoal que cada um de nós precisa descobrir. Sem isso nós caímos num grande tédio, sem isso a gente entra em depressão, sem isso a gente entra em desespero. E aqui eu anotei algumas coisas que eu quero trazer aqui no livro em que ele apresenta tudo isso. É um livro publicado no Brasil, O Homem em Busca de Sentido. E algo muito interessante para a gente pensar, isso que tem a ver também com tudo que está se passando aqui em Israel, e acredito também, lógico, em outros níveis, mas também no Brasil e no mundo todo, é algo humano, que o Viktor Frankl diz o seguinte: em todo momento da nossa vida há sempre um sentido ali nos aguardando, ou seja, sempre há possibilidade de você e eu encontrarmos um sentido na vida, algo que nos dê um norte, um propósito, uma missão na vida. Tem sempre um sentido. E eu fiquei pensando sobre isso. Aquelas pessoas, eu não quero diferenciar as pessoas que estão sofrendo aqui do lado de Israel, das pessoas que estão sofrendo do lado palestino em Gaza. São pessoas que há 3 dias atrás, cada um estava pensando na vida, um estava com o propósito da vida de viajar, outro estava com o propósito da vida de sair diariamente para trabalhar, sustentar a família, outros queriam plantar, estavam pensando na plantação que vem aí, o outono, o inverno, e de repente para essas pessoas elas se viram numa situação que a gente nem pode imaginar aqui, numa situação totalmente diferente, terrível, e o que o Viktor Frankl diz é que mesmo nessas situações a vida vai apresentar um sentido, um propósito para essas pessoas. Então é uma visão realmente muito bonita, e eu quero deixar aqui no ar para a gente pensar, refletir, que fiquem essas palavras. E o Viktor Frankl, ele era uma pessoa entre os médicos e entre os terapeutas, especialmente do século XX, ele é uma grande exceção, que ele dava muita abertura e muita importância para a questão espiritual. Isso é uma coisa interessante que eu vou querer falar nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, te desejando especialmente nesse momento muita paz para você, para todos nós, aqui para a Terra Santa e para o mundo todo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!